Paz e graça aos irmãos e às irmãs. Irmãos, demorei um pouquinho para poder entrar aqui, tive alguns contratempos. Eu tenho uma lâmpada aqui forte, mas essa lâmpada caiu, quebrou. Talvez a parte aí de visualização não esteja tão clara como foi no último vídeo. Mas nós vamos prosseguir aí nesse estudo, né, sobre bem-aventuranças. E nós vamos falar agora sobre a sexta bem-aventurança, que é: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Tá bom? Antes de mais nada, eu gostaria aqui de fazer uma oração, pedindo para que Deus venha nos iluminar nesse estudo e que nós possamos passar e compreender da melhor forma possível. Ore juntamente comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, cada servo seu, cada serva sua, Senhor, está no seu lar, na sua casa, Senhor. Senhor, abençoa eles que estão lá, Senhor. Dê entendimento a cada um deles, meu Pai. Senhor Jesus, que nesta noite o nosso coração venha se abrir para o conhecimento da Tua palavra. Nos abençoa, Senhor, nos guia, nos enche da Tua presença, que cada um que ouça esse estudo nesta noite possa sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço que Tu abençoe a cada um. Amém. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ver a Deus tem que ser o maior propósito do ser humano. É a essência da vida cristã. O cristianismo hoje em dia, ele tem se desvirtuado para outros caminhos. As pessoas têm colocado propósitos na frente daquela que é conhecer verdadeiramente a Deus, né? Um dia estar lá com Deus. As dificuldades do dia a dia, a luta do dia a dia, tem levado as pessoas a tirar a sua prioridade de Deus. Mas essa é a essência da vida cristã. Viver uma vida cristã com o seu coração limpo para poder um dia contemplar a Deus, ver a Deus. E isso é algo sublime. E isso é algo que tem que estar dentro do meu coração e dentro do seu coração. Então, nesta noite, nós vamos falar sobre três aspectos desse versículo. O primeiro é falar sobre o coração. O segundo, nós vamos falar sobre limpos ou puros, que tem o mesmo significado. E em terceiro, é falar sobre ver a Deus. Então, vamos lá. O coração refere-se ao quê? Quando fala do coração na Bíblia, nós sabemos que é uma metáfora, uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem, ela está direcionada à vida anímica. O que isso quer dizer? Vida anímica. Quer dizer que ela está direcionada ao pensar, ao sentir e ao querer. Querer a vontade do homem. Pois bem, assim como no próprio Deus tudo é verdade, e sinceridade e pureza, o exterior é revelado através do interior. Não tem como uma pessoa, ela torna-se hipócrita quando ela exterioriza algo, mas o seu interior é totalmente diferente. O ser é tudo, a aparência não é nada. Não adianta ter uma aparência de piedade, não adianta ter uma aparência de ser uma pessoa limpa diante de Deus e dos homens, se o coração da pessoa está poluída, se ela está suja. A impureza nos coloca longe de Deus. A impureza nos separa de Deus. É do coração que saem os piores desígnios da humanidade.
A contaminação do homem, ela sai de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que o profeta Jeremias, ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Olha só, quem poderá entendê-lo? Às vezes eu me pego algumas pessoas falando assim: ah, irmãos, eu não estou sentindo no meu coração, né? Você já viu aquelas pessoas falarem assim? Olha, irmão, cuidado, o coração do homem é enganoso. Agora, se o teu coração estiver alinhado com a vontade de Deus, o que você sentir no seu coração é a vontade de Deus. Mas muitas das vezes as pessoas usam esse termo: não está no meu coração. Mas não está no teu coração o quê? É preciso refletir sobre isso. Tá bom? Então, o próprio Jesus, ele diz: porque do coração procede os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, 19. Jesus, ele disse para os escribas: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Não adianta querer mostrar uma pureza exterior se não está dentro do seu coração. É preciso ser limpo por inteiro. É preciso estar andando numa única mão. Não ter um sentimento ruim no coração e mostrar para todos no seu estereotipo, nas suas atitudes, que você tem um bom coração. Jesus, ele disse lá em Mateus 15, 8, este povo honra-me com os seus lábios e o seu coração está longe de mim. Olha só o que Jesus está falando. O coração está longe. Muitas das vezes as pessoas falam de Jesus, proclamam o nome de Jesus, mas o seu coração está longe de Jesus. O ambiente que nós vivemos, ele não influencia, ele não pode influenciar o nosso coração. Melhor dizendo, o ambiente que nós vivemos influencia sim muitas das vezes, mas ela não é determinante na nossa vida. Para dizer assim: olha, eu tenho um coração ruim porque eu vivi no meio de pessoas ruins. Eu vivi no meio de uma sociedade ou de uma comunidade onde ali as pessoas faziam coisas más. Isso pode influenciar, mas isso não é determinante na vida do homem. Sabe por quê? Adão e Eva estavam lá no paraíso e lá eles estavam num ambiente perfeito. Mas a maldade, a ambição entrou dentro do coração deles. A ambição entrou dentro do coração deles. O coração, irmãos, ele tem que estar livre de toda a tirania do eu, né? Ele não pode estar dividido. É que não ficam tentando a servir. O coração, ele não pode tentar servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É preciso ser decidido na nossa caminhada. É impossível, de Deus, irmãos, é impossível se esconder. Muitas pessoas vivem como se pudessem ver aquele que é invisível e a quem um dia verão tal como ele é. Sem santificação é impossível ver a Deus. Não terá possibilidade de ver a Deus sem santificação. Sem santificação não podemos ver ao Senhor. E é por isso que agora nós vamos falar sobre o segundo ponto desse estudo, que é pureza. A Bíblia fala de 5 tipos de pureza. E eu vou estar aqui descrevendo de forma sistemática esses 5 tipos de limpeza que nós encontramos, de pureza que nós encontramos na Bíblia Sagrada.
Primeiro, a pureza primitiva. A pureza primitiva, ela é somente dada a Deus. Somente Deus, ele é puro em toda a sua essência. Não tem nada que é intrinsecamente puro nesta terra, a não ser que seja o próprio Deus. Deus é puro em sua essência e ele não contempla o mal. O nosso Deus, ele é eternamente santo e ele brilha mais do que o sol. A sua luz é mais forte de qualquer luz, de qualquer astro. Então, essa é a primeira pureza, é a pureza primitiva. Outra pureza que nós podemos encontrar na palavra de Deus é a pureza criada. Deus nos criou puro, não somente a nós, mas também como os anjos. Os anjos foram criados de forma pura. Não havia pecado, não havia contaminação no homem. Não havia contaminação nos anjos, mas os anjos desejaram, Lúcifer desejou ser igual a Deus. A soberba. Ele quis ser mais do que Deus. Adão, no jardim do Éden, quis ser também igual a Deus. E essa foi a derrocada, esse foi o declínio de toda a humanidade. Portanto, nós não temos mais essa pureza criada. Bem-aventurados os puros de coração, os limpos de coração. Mas qual é a terceira pureza que nós podemos falar? É a pureza posicional. A pureza posicional é aquela que é alcançada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus nos purificou de todo o pecado. E ele nos coloca numa posição. E essa pureza, ela caminhará para um dia glorioso, aonde nós encontraremos com o Senhor. Essa é a glorificação, porque hoje nós não conseguimos ver o Senhor em sua totalidade. Nós vemos como em espelhos. Mas haverá um dia que nós o contemplaremos face a face. Falar de espelho, irmãos, é muito fácil hoje, porque quando nós olhamos para o espelho, nós contemplamos a nossa face na sua íntegra. Mas na época do apóstolo Paulo, como diz lá em 2 Coríntios 3,18, o espelho era um metal polido. E você não conseguia ver a sua imagem com perfeição. Então, essa pureza posicional é a pureza que nós encontramos em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício. Pelo sacrifício que ele fez por toda a humanidade. E a quinta e última pureza que nós encontramos na Bíblia é a pureza prática. Essa pureza, ela é alcançada através de uma decisão. Depois que nós aceitamos a Cristo, depois que nós temos um encontro com Cristo, nós fazemos essa escolha. Fazemos essa escolha. Eu quero viver em pureza de coração. Eu quero viver em inteireza de coração. Eu quero ter uma vida completa e devotada a Deus. Não tem como ter uma pureza prática se cada um de nós não decidirmos por isso. É preciso tomar essa decisão. É preciso aplicar ela no dia a dia. E como é que nós alcançamos isso? Através da santificação. Rejeitando o pecado. Retirando o pecado de nós. Reconhecendo que nós somos pecadores diante do Senhor todos os dias. Todos os dias nós precisamos confessar as nossas fragilidades, as nossas debilidades diante de Deus. Não tem como ter uma vida, uma pureza prática, se nós não decidirmos isso. Não adianta que não vai ser o seu amigo do seu lado que vai decidir por você. É somente você, essa decisão é sua. Cristo já te deu uma pureza posicional lá na cruz do Calvário. Agora você
precisa colocar em prática. É preciso colocar em prática esta pureza. Muitas das vezes muitas das vezes nós não, né? Mas eu posso dizer, muitas das vezes as pessoas entendem que eu não posso ser puro. Como eu posso ser puro? Se somente há um que é perfeito. Mas a palavra de Deus nos instrui a ser perfeito também. Sede perfeito como meu Pai o é. Nós somos chamados para ser perfeito em Cristo Jesus, por mais que nós não alcancemos esta perfeição. A exortação da busca da perfeição é para que insista dia após dia. É preciso insistir dia após dia. Ser puro é fazer o que Jesus fez aqui na terra, andar como Jesus andou. Fazer as coisas como Jesus fez. Não é ter atributos, os atributos incomunicáveis de Deus, jamais. Ser igual a Cristo é agir como Cristo agiu, não só é fazer como Cristo fez em seus pensamentos e em suas atitudes. Não são os atributos incomunicáveis de Deus. Ninguém pode agir, buscar uma pureza dentro de suas atribuições a nível dos atributos divinos. Mas os nossos pensamentos e as nossas atitudes, sim. Mas ainda eu sinto dificuldade. Eu não sei como eu posso alcançar essa santificação, essa vida de pureza, esta vida de limpeza, esta vida de inteireza mediante a Cristo Jesus. É somente deixar ecoar no seu coração aquilo que Jesus diz para Deus, suplicando ali para os seus discípulos em João 17:17, que ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus queridos irmãos e irmãs, deixa a palavra de Deus tornar-lhe puro. Medite na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos santifica. Tem mais formas ainda de nós encontrarmos essa pureza prática. Essa é a receita. Essas coisas que eu estou orientando, que eu estou passando, é a receita para poder ter uma vida pura diante de Deus. Ler a palavra de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, se arrepender com lágrimas dos nossos pecados. Assim como Maria Madalena, ela se arrependida diante de Jesus, ela chorava e lavava os pés de Jesus. O choro do arrependimento, e enxugava com os seus cabelos. Você quer ver mais? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E por último, deixe que o Espírito Santo de Deus purifique a sua vida. A Bíblia fala, ela compara o Espírito Santo como fogo. O fogo, ele limpa, ele tira toda a sujeira, assim como ele limpa o ouro. Deixe que o Espírito Santo de Deus tire, queime toda a escória, toda a sujeira, tudo aquilo que não pertence a Deus. Outra comparação que a Bíblia faz é que o Espírito Santo é como o ar. O Espírito de Deus, ele é um sopro. O Espírito Santo de Deus é o fôlego das nossas vidas. É Ele que nos dá vida e nos dá força para poder caminhar dia após dia. E o Espírito Santo de Deus é como a água.
a água que limpa, a água que faz tornar alvo, limpo como a neve. Deixe que a água do Espírito Santo de Deus purifique o seu coração. Deixe que a água do Espírito Santo de Deus te lave por inteiro, te lave por completo. É preciso, meus queridos e minhas queridas, que a pureza do nosso coração esteja numa mão única e que todo o nosso ser e que todo o nosso viver seja por completo em fazer a vontade de Deus. Não tem como, não é possível viver em dois pensamentos. Não é possível viver dividido. Muitos cristãos hoje vivem dividido em servir a Deus e a servir ao mundo. Quer ter um coração puro, mas estão se enchendo das coisas do mundo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, ele se vê neste grande conflito, na onde ele quer fazer a vontade de Deus, mas ele não consegue fazer a vontade de Deus. Mas se eu faço o que não quero, como diz lá em Romanos 7,20, já não sou eu que o faz, e sim um pecado. Não deixe que o pecado te domine. Que não sim o pecado que habita em mim. Vamos pedir a Deus para que o pecado não venha habitar no nosso interior. Nós buscamos a pureza de coração através da oração. Quando nós buscamos ao Senhor, Senhor, purifica-me de todo o pecado. Senhor Jesus, tira de mim tudo aquilo que não pertence a Ti. Essa é uma forma de nós buscarmos esta pureza. Não olhe para as dificuldades como algo impossível, mas olhemos para o sacrifício de Cristo como algo que nos motiva a cada dia ter uma vida limpa e pura diante do Senhor. Quando eu olho para a cruz, o amor de Deus, o seu sacrifício em enviar o seu Filho, é aquilo que me motiva a ir um pouco mais. Não tire o foco da sua vida. Não tire o foco da sua vida cristã. Continue buscando a pureza. E a palavra de Deus, ela é certa. E ela afirma veementemente, lá em Salmos 24, verso 3 e 4, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem subirá até a presença de Deus? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento à intenção de enganar. Coração limpo, alma limpa. É isso que nós precisamos. É isso que nós necessitamos. É isso que nós temos que buscar nas nossas vidas. Só um minutinho, irmãos. Eu preciso aqui... Liga para mim ali, Vitor, o notebook que vai descarregar. Liga lá na tomada para mim, por favor. Perdoe-me, meus irmãos, aqui. Eu esqueci de conectar o meu notebook aqui. E ele já deu o sinal que ele vai desligar. Tá bom? Mas, voltando aqui. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando contigo nessa noite. Vamos buscar essa pureza de coração. E o que é no original? O que é no original? Realmente, no grego clássico, vamos dizer assim, o que é no grego clássico? Ser puro. E nós encontramos alguns significados assim, que algumas palavras no grego clássico que ela ilustra aonde era utilizada a palavra pureza. E primeiro, as roupas, quando elas eram limpas,
eles diziam que elas estavam limpas, elas estavam puras. Então, aí nós temos um exemplo. Outra era o vinho e o leite. O vinho é puro, o leite é puro. Outra coisa que nós encontramos no grego clássico era os soldados que se purificavam dos covardes. Aqueles que não tinham coragem de ir para a batalha, era também utilizada a palavra puro. Assim como também o ouro, quando passava pelo fogo, ele também era purificado. Agora na Bíblia, ser puro é tudo isso que eu tenho falado. É tudo isso que eu tenho falado para cada um de vocês. É ter realmente uma vida de entrega. O salmista, ele diz assim: de fato, Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Salmo 73, verso 1. O apóstolo Paulo, ele orienta a Timóteo, e ele diz assim lá em 1 Timóteo 1:5. De fato, o objetivo dessa demonstração é o amor, que procede de um coração puro. O amor tem que ser puro. Não existe um amor falsificado. O amor ele é puro em sua essência. De um coração puro. Invocam o Senhor. Um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Pedro, ele diz lá que a purificação, ela se baseia na obediência da verdade. Ele diz lá em 1 Pedro 1:22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Olha onde nós encontramos aqui a pureza de coração, no amor. Eu preciso aqui colocar uma definição aqui, uma explicação aqui, porque muitas das vezes a palavra pureza ou limpeza, ser limpo, confunde-se com a palavra muitas das vezes de sincero. Ah, irmãos, eu sou sincero. Nem sempre ser sincero é ser puro. Por quê? Algumas das vezes elas parecem ser, em algumas situações são até palavras sinônimas, dependendo da frase onde você encaixa ela, mas na sua íntegra ela tem uma grande diferença. Por quê? Ser sincero não quer dizer que você está na direção certa. Às vezes sentimos alguma coisa e você acha que você tem que ser sincero, você tem que falar. E nem sempre funciona desta forma. Você quer ver exemplo bíblico? Os profetas de Baal, por exemplo. Eles estavam lá se cortando, se retalhando, se flagelando, pedindo para que o Deus de Baal descesse um sinal de fogo do céu. Eles estavam sendo sinceros, porque eles acreditavam ali naquele Deus. Mas eles tinham uma sinceridade errada, que estava no caminho errado. Seja sincero, mas a sua sinceridade tem que estar pautada na verdade. Não é sair falando à torto direito o que acha que tem que falar.
A sua sinceridade tem que estar alinhada à verdade. Aquilo que realmente Deus quer que esteja alinhado à vontade de Deus. A minha vontade tem que estar alinhada à vontade de Deus. A minha vontade não pode estar alinhada ao meu bel prazer. As nossas decisões, ela precisa estar pautada em Deus. Não podemos fazer diferente. Assim como também Abimeleque, ele Sara para poder ser sua esposa, lá em Gênesis 26, 7. E ali ele estava sendo sincero de coração, ele queria fazer ela sua esposa. Mas ele estava trilhando, ele estava com sinceridade para um caminho errado. E Deus o advertiu para que ele não fizesse de tal forma. Então precisamos entender e ter essa distinção de que sinceridade muitas das vezes não está alinhada à vontade de Deus. Não quer dizer que você está sendo limpo e puro de coração. E por último, irmãos, veremos a Deus. Eles verão a Deus. Nós veremos a Deus. Falamos sobre o coração. Falamos sobre os limpos ou os puros. E agora nós vamos falar sobre ver a Deus. Percebe-se que, pela perspectiva de toda a humanidade, nós vemos, muitas das vezes, as mesmas coisas. Olhamos para o céu, olhamos para as montanhas, olhamos para a natureza. E às vezes, dentro dessa mesma perspectiva, conseguimos enxergar de formas diferentes. Como assim? Deixa eu lhe explicar. Quando nós olhamos para o céu, nós nos recordamos de Salmos 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciou as obras de suas mãos. Olhamos para as estrelas dos céus e contemplamos a beleza criadora de Deus. Olhamos para os campos, olhamos para os frutos dos campos e enxergamos a providência divina em alimentar a humanidade. Mas muitas pessoas não conseguem ver Deus assim. Muitas pessoas não enxergam e entendem isso como fruto do acaso aleatório. É bem assim que funciona. Estamos debaixo de uma mesma perspectiva, de um mesmo prisma, melhor dizendo. Nós enxergamos as mesmas coisas que estão aí fora, mas a diferença é que você enxerga com os olhos espirituais e consegue ver Deus. Mas eu quero dizer para você, não se limite somente a isso. Isso aí é muito glorioso. Isso aí é fantástico, é muito belo, é muito lindo. Mas nós veremos a Deus face a face. Moisés quis ver Deus e não pôde ver Deus. Mas ele foi ousado diante do Senhor. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência que ele diz, olha, eu sei de um homem que se no corpo não sei, ou se fora do corpo também não sei, que ele viu e ouviu palavras inefáveis. Ele foi arrebatado ao paraíso. Está lá em 2 Coríntios 12, 2 e 3. O apóstolo Paulo, ele começa a falar de uma experiência inenarrável. Ele não podia narrar. Eu quero dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, que o que nós vamos contemplar lá na glória não tem palavras que possa expressar. Não tem nada que possa explicar aqui na terra. Quando nós chegarmos naquele grande dia. Não tem nada
nada que possa explicar o quão glorioso, o quão fantástico e formidável é. Não temos palavras para poder explicar. O próprio Jó, ele no meio da dificuldade, ele creu nisso. Lá em Jó 19, 25, do verso 25 ao 27, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Num corpo glorificado ele está falando. Eu vou ver a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. É dizer, olha, não é fulano de tal que vai ver, é eu que vou ver. Fulano de tal pode ver, mas eu também vou ver. Não é falar de Deus, de não ter experiência. Você vai ter essa experiência. Nós começamos aqui na terra. Começamos a ver Deus aqui na terra, mas nós veremos Ele nos céus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. E não outros olhos, olha só. Não são outros olhos, mas os meus olhos. E olha só, de saudade me desfalece o coração. Senhor, eu tenho saudade daquilo que eu não vivi. Olha só, porque você foi criado por Deus. Jó está sentindo saudade, porque ele sabe que ele pertence a Deus. Ele nunca viu a Deus, mas ele sente saudade. E ele tem convicção de que um dia ele verá a Deus. Que ele verá a Deus. O apóstolo João, ele foi levado em espírito aos céus e ali foi mostrado para ele uma grande visão em Apocalipse capítulo 4. E ali ele começou a contemplar o trono de Deus. E o apóstolo João, ele não sabia como narrar. E ele tentava narrar, e ele tentava explicar ali que aquele que estava sentado ao trono era semelhante como uma pedra de jaspe. Igreja do Senhor, vale a pena caminhar com Cristo. Vale a pena caminhar com o Senhor Jesus. Tenha certeza disso. Ele viu o que estava sentado no trono como uma pedra de jaspe. Como é que você tem visto Deus na sua vida? Aqui na terra, como é que você tem visto o Senhor? Como é que Ele tem se apresentado aí no seu coração? Como é que você tem visto Deus aí no seu coração? Como é que Ele se apresenta a ti? Como é que você se apresenta a Ele? Nesta noite, eu quero que você curva a sua cabeça. E eu vou fazer uma oração neste momento, pedindo para que o Senhor nos fortaleça. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela sua igreja, não somente a igreja metodista aqui de Cubatão, a igreja metodista da Cota, não somente a igreja metodista do Casqueiro, não somente a igreja metodista do Bolsão, mas todas as igrejas do Brasil e do mundo, Senhor. Que a tua igreja, Senhor, nesse tempo presente, possa ser uma igreja que ande com o coração limpo, uma igreja que ande com inteireza de coração, uma igreja que possa contemplar verdadeiramente o trono da sua glória aqui na terra, que possa caminhar contigo, Senhor. No nome de Jesus eu te peço, e eu suplico, e eu clamo a ti, Senhor, que tu venhas entrar com providência na igreja dos dias atuais, para que a igreja possa fazer a diferença neste mundo,
para que a igreja possa mostrar que ela é realmente bem-aventurada e venha chamar as pessoas para esta graça. Para que venha chamar as pessoas, Senhor, a ter uma vida contigo. Senhor, eu me alegro nesta noite. Senhor, eu entrego a todos que estão assistindo, Senhor, esta live. E eu peço, Senhor, a tua bênção, Senhor, na vida deles. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a todos vocês.